A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós vamos continuar falando sobre a nova aliança. E hoje eu quero falar sobre a justiça própria, o maior inimigo da nova aliança. Só relembrando algumas coisas, né? Nós vimos nos últimos estudos que a maneira de nós nos aproximarmos de Deus é o quê? É levando um representante, que é o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro que morreu em nosso lugar, que era perfeito. Também vimos o quê? Que Deus nos perdoa por causa da justiça feita em Cristo. Ou seja, Ele levou a nossa condenação. Como estamos em Cristo, agora nós recebemos a justiça dele. Todo aquele que crê nessa justiça, né, que foi feita lá na cruz, será o quê? Aceito pelo Pai. Então, Deus fez essa nova aliança conosco, né? E Ele fez questão de colocar nessa aliança como se fosse um documento, né? Onde possui cláusulas, foi o que nós falamos nos últimos estudos, a nosso favor. E a principal cláusula é que dos nossos pecados Ele jamais se lembrará. Então isso nos traz segurança, né? Para podermos ter comunhão com o Pai. Ou seja, você agora pode se aproximar do Pai porque dos seus pecados Ele não está levando mais em conta. Por isso é importante nós entendermos essa diferença entre as duas alianças, a velha e a nova. Porque nós podemos estar na nova aliança agindo com a mentalidade da velha ainda. Então, neste estudo, né, nós veremos o quê? Nós veremos que o que mais nos impede de desfrutar da nova aliança chama-se justiça própria. O apóstolo Paulo, ele nos mostra o quê? Ele nos mostra que hoje o nosso problema com o pecado, ele pode ser resolvido através do sangue de Jesus. Então, aquele que se arrepender e crer realmente na obra da cruz será o quê? Perdoado e colocado na nova aliança. Mas Paulo também nos mostra que ainda existe um inimigo chamado justiça própria. Esta justiça, ela aparece quando? Ela aparece naqueles que ainda não entenderam o quanto são pecadores e em todas as áreas da nossa vida nós precisamos de um Salvador. Então aparece naqueles que ainda se acham muito bom, né? E se acham merecedores de alguma bênção, podem exigir alguma coisa, como nós falamos nos últimos estudos, né? Lei é exigência, que podem, de alguma maneira, receber de Deus algo pelo seu merecimento, por se acharem, às vezes, melhores que os outros, né? Essa é a justiça própria, né? E ela está presente em nossas vidas, muito mais do que nós imaginamos. Então, vamos ver agora, então, algumas áreas que ela se manifesta. E o que precisamos fazer para abandoná-la? Abandoná-la e clamar pela graça de Deus. Então, a primeira área que eu queria falar com você é a justiça própria nos relacionamentos. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 10, versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Esse texto fala o quê? De pessoas que estão realmente não aceitando a justiça de Deus. Vou te dar um exemplo prático. Imagina um marido que chega em casa e a esposa não fez o jantar, por exemplo. Como ele esperava, né? Então, ele fica muito nervoso e reclama dizendo assim: olha, eu trabalhei o dia todo e merece um jantar. A esposa pode ficar nervosa também com essa fala, né, do marido e declarar o que também? Olha, eu limpei a casa o dia todo e o Juninho, né, o filho, ficou doente. Eu não consigo nem fazer a unha e você vem exigindo jantar. Então vamos estudar esse diálogo. No fundo, os dois manifestaram o quê? Sua justiça própria. Eles estão mostrando argumentos da sua justiça. Eles agiram segundo a velha aliança da lei. O que a velha aliança faz? Ela traz cobrança, ela traz exigência, né? Como nós vimos no último estudo. Então, no fundo, o que estava acontecendo ali? No fundo, eles estavam se achando merecedores de um servir o outro. Ou seja, você tem que me servir, você tem que me trazer janta, você tem que permitir eu fazer a unha. Por quê? Porque eu tenho argumentos baseados no meu desempenho. Eu fiz isso o dia inteiro, eu trabalhei o dia inteiro, logo eu mereço. Então mostraram alguma área que foram bons e agora merecem receber algo em troca. Mas se os dois entendessem que não são perfeitos e podem transmitir graça da nova aliança, a situação seria diferente. Não precisaria agir em justiça própria. Então vamos imaginar a mesma situação novamente agora. Imagina o mesmo marido chegando, né, e falando assim: amor, percebi que não tem janta. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? A esposa vai responder como? Ô amor, me perdoe, o Juninho ficou doente e ainda tive que arrumar na casa e não deu tempo. Agora imagina um marido agora respondendo sem reclamar, né? Sem exigência, sem lei. Ele pode falar o seguinte: amor, pode descansar que eu vou comprar algo para nós comermos.
Olha só, como é que essa mulher vai reagir? Ela vai ficar super feliz porque ela recebeu graça e ela vai querer transmitir graça. Agora sim foi um relacionamento na nova aliança cheio de graça. Ou seja, eles entenderam que assim como receberam suprimento e graça lá na cruz de Deus, também vão suprir e transmitir graça aqui, né? Sem ficar colocando exigências da lei que gera peso e acusação nas pessoas. Eles entenderam que os dois têm falhas, os dois têm hora que não dá conta, né? E podem ajudar um ao outro. Ou seja, quem entendeu que foi muito perdoado lá na cruz e tomou posse da justiça de Cristo, né? A suficiência dele está em Cristo, ele sabe que não deve ficar cobrando as pessoas ao redor, porque no fundo todos nós o que? Segundo a palavra de Deus, somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Então quem sabe você já teve essa experiência, né? Porque essa esposa que recebeu essa graça, né? Recebeu agora o que? Suprimento do marido. No outro dia o que ela vai fazer? Eu vou fazer janta para esse marido. Ou seja, quem retransmite graça também vai receber graça de Deus, né? Isso é muito, muito glorioso. Agora, vamos ver justiça própria onde? No trabalho, né? Vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 19 ao 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ira de quem? A ira de Deus, esse texto está falando. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha o versículo 20 que está falando. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Olha só que coisa poderosa. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que esse texto está querendo dizer? Olha, faça o bem. Não age justiça própria, por mais que você foi injuriado. Olha o que o versículo 21 fala. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, outro lugar que precisamos andar também segundo a nova aliança é em nosso trabalho. Eu vou te dar um outro exemplo prático para você realmente fazer. Imagine que seu patrão chegue perto, né, de você e te corrija duramente ali na frente de todos e que você ficou muito constrangido com isso. Lá no seu coração pode passar pensamentos do tipo assim, olha, presta atenção, por que ele me humilhou? Por que ele me humilhou assim por algo tão pequeno? Olha, o fulano aqui que trabalha junto comigo já fez coisas tão pior e nem foi exortado. Não acho isso justo, não. Não acho isso justo. O que está em seus pensamentos nesse momento, né? É que você não merece ser tratado assim e que você é melhor do que o fulano. Logo, ele merecia uma exortação, né? Uma exortação humilhante assim. Então, no fundo, o que a gente está querendo dizer? No fundo, é a nossa justiça própria, né? Aflorando. Né? É como se a gente estivesse falando o seguinte, eu não sou merecedor disso porque eu sou bom, ele é ruim, ele que merece, então eu mereço a bênção, não mereço ser exortado. Mas se fôssemos pensar em merecimento e fosse bem profundo, todos nós merecíamos, sabe o quê? O inferno. Quem entende que merecia o inferno não acha ruim de ser humilhado, sabe de onde Deus o tirou. Pelo contrário, consegue ver nas perseguições uma oportunidade de demonstrar mais ainda a graça e o amor de Deus. Ele entendeu o seguinte, meu Deus, essa exortação é tão pequena pelo que eu merecia, mas eu vou pegar essa graça, né? Ou seja, quem muito foi amado por Deus e reconhece a grandeza da justiça de Cristo, abre mão da sua justiça própria. O pensamento correto seria responder como a esse patrão, só para você entender. Você poderia responder assim, entendi, patrão, pode deixar que não vai se repetir. E que o Senhor tenha liberdade de me corrigir, porque eu sei que eu tenho um potencial para crescer. Olha só, pensar dessa maneira é você não se comparar, nem julgar o próximo, mas trazer o quê? Trazer a responsabilidade para si, crendo em quê? Crendo que em Cristo nós temos provisão para crescer e vencer em todas as circunstâncias. Então, liberte-se do julgamento baseado em quê? Baseado na sua justiça própria. Né? Quando você olha o outro, às vezes, ganhando e você perdendo, o outro não sendo corrigido e você sendo corrigido. Quanto mais você julga, mais você será julgado. Toma cuidado com isso, isso é justiça própria. Veja o que Deus está tratando com você, veja o que Jesus está fazendo com você. Entendeu? Assuma a sua responsabilidade do tratamento de Deus com você. Agora, outro lugar também que a gente vê muita justiça própria, sabe onde que é? É justiça própria com a liderança. Olha só, Filipenses capítulo 3, versículo 9.
e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Isso é Paulo falando o seguinte, olha, eu tenho tantos títulos, mas eu realmente tomo a justiça de Cristo para mim. Então imagina agora que seu líder te exortou e apontou um monte de áreas da sua vida que precisam de mudança. E você ficou macho. Muitos já agem em justiça própria falando o quê? Olha, quem que é ele para falar assim comigo? Não acho que, como é que eu falo? Que o que ele falou é verdade. Ele nem me conhece. No fundo, uma resposta dessa, como eu te dei exemplo agora, é só mais uma manifestação de justiça própria. Seria como se essa pessoa estivesse dizendo, declarando assim para o seu líder, que eu sou muito melhor do que o meu líder. Logo, o meu líder não pode me exortar, porque ele não é tão bom assim, quem é ele para me corrigir? Olha só, Paulo tinha um título tão grande, era um dos fariseus mais conhecidos que tinha, e ele se humilhou e recebeu instruções, sabe de quem? Um Ananias, uma pessoa que nem era conhecida no meio ali. Nós devemos ter a humildade de ouvir a nossa liderança. Nós devemos entender que se alguém apontar seus erros, não se justifique. Apenas creia que Deus está no controle e é a sua justiça. Logo, toda a verdade será manifesta. Tenha um coração humilde de escutar o quê? O que está sendo falado para você e ao mesmo tempo creia que Deus é Pai, que existe graça sobre você e que agora pela justiça de Cristo Ele pode usar a sua liderança para te moldar. Isso é muita graça, né? Todas as coisas vão cooperando para o seu bem. Você tem que crer nisso. Agora deixa eu te falar. Eu estou falando que é para você aceitar tudo, mas caso a liderança esteja errado, tudo virá à luz pelo poder de Deus e não pela nossa justiça própria. Não sei se você já tentou fazer as coisas pela sua força e você viu que deu errado. Você tentou convencer e você quebrou princípios de Deus de liderança. Ou seja, justiça própria está reinando na sua vida e você não atinge as bênçãos de Deus. Por quê? Você não vai pela justiça de Cristo, mas pela justiça própria. Então a última coisa que eu quero te falar é justiça própria com os irmãos da igreja. Olha só, vamos ler lá em Mateus capítulo 18, versículo 33. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Olha só, aqui fala daquela parábola, né, que um não perdoou o outro da dívida. Então imagine que você ficou ferido, por exemplo, com o seu irmão, por ele ter falado mal de você. A principal maneira de nós manifestarmos justiça própria nesse tipo de situação é o quê? É nós ficarmos ofendidos e também falarmos mal dele. Então seria como se estivéssemos querendo provar o quê? Né? A nossa justiça própria. Que somos melhores que aqueles que falaram mal de nós. Mais uma vez é a nossa justiça própria aparecendo. Então imagine também, por exemplo, um irmão que você considera ele um pecador. Não, aquele ali não tem jeito não. Aquele ali toda hora está caindo. Aquele ali não tem jeito mais não. E de repente aquele pecador está sendo muito abençoado, às vezes financeiramente, que pode ser sua luta. E você não. Aí no seu coração pode subir uma indignação, onde surge aquela pergunta, né? Por que logo ele é tão abençoado e eu não? Então, no fundo, você está dizendo o quê? Que eu sou melhor e mais merecedor que o irmão, que eu considero um pecador, logo quem deveria merecer a bênção financeira sou eu, ou seja, o meu merecimento. Ou seja, eu tenho justiça própria. Então, se eu tenho justiça, eu mereço a bênção. Essa justiça própria, na verdade, vai o quê? Nos afastar da bênção de Deus. Porque só temos acesso à bênção de Deus pela fé na justiça de Cristo. Então, cuidado com a justiça própria. Muitos esperam que os outros mudem, né? E fica colocando a culpa nos outros. Quantos aconselhamentos que a pessoa já chega acusando. É a minha esposa que fez isso, é culpa dela, é culpa do cônjuge, é culpa do meu filho. Então acha que os irmãos da igreja que não me amam. É isso, é aquilo, é cheio de justificativa. Tudo isso é para mostrar o quê? A justiça própria dele, né? Que no final só afasta mais ainda ele da nova aliança. Deixa eu te contar um testemunho meu. Tinha uma época da minha vida que eu não prosperava financeiramente. E aquilo me deixava muito triste. E eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e eu via ela prosperando muito. E quando eu via aquela pessoa prosperando, eu falava com Deus. Eu falei, Deus, eu formei numa faculdade tal, eu já fiz o curso tal, eu já estudei isso, eu já estou fazendo aquilo, o meu trabalho é isso, o meu trabalho é aquilo. E eu comecei cheio de justiça própria, mostrar argumentos para Deus. Até que chegou um dia, Deus me mostrou o seguinte, falou assim, olha, você está se achando muito melhor que ele,
Mas deixa eu te mostrar uma coisa, você é tão pecador quanto ele. Então, não queira merecer porque você é bom. Tudo isso que você tem hoje de título foi graça que eu te dei. Porque você sabe que lá atrás você não daria conta disso tudo. E você acha que você é muito bom, mas muitos erros que essa pessoa já cometeu, você também já cometeu. E aquilo ali me trouxe um sentimento assim de arrependimento, porque a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Eu falei, Deus, me perdoa porque eu estou achando melhor. Eu estou cheio de argumento para julgar o irmão, para julgar aquela pessoa que está do meu lado ali, que eu achava que eu merecia mais que ela. Ela está prosperando, mas quem merecia sou eu. Irmãos, quando eu me arrependi disso, isso mudou minha história. Eu lembro direitinho que eu me ajoelhei e eu orei e falei, Deus, eu me arrependo dessa justiça própria. Eu não posso querer merecer algo do Senhor por eu me achar bom, porque só o Senhor é bom. Mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, todo que pede, recebe. Porque eu creio, Pai, no sacrifício na cruz e eu recebi, irmão. Eu comecei a ver tantas mudanças na minha vida, eu comecei a praticar também a justiça de Cristo no meu casamento. Então, quantas vezes minha esposa às vezes falava alguma coisa que eu ficava ofendido, não porque ela queria me ofender, e muitas vezes eu agia em justiça própria, rebatia, mas é porque você fez isso, é porque você fez aquilo. Então eu queria me justificar o tempo todo. E o Espírito Santo sempre falava comigo, fica quieto, deixa eu ser sua justiça. Irmão, quanta coisa mudou quando eu abandonei a justiça própria. Por quê? Porque eu comecei a desfrutar da nova aliança. Jesus quer que você desfrute da nova aliança. Se posicione, se humilhe. Quem sabe é um tempo que você vai viver em silêncio em muitas coisas. Você vai aprender a realmente deixar Deus moldar seu caráter, porque você é muito explosivo, você não sabe às vezes receber um não, você age em justiça própria o tempo todo. Deixa eu te falar, você vai continuar não recebendo bênçãos se você não abandonar essa justiça própria, porque Deus não cria filhos mimados. Que Deus te abençoe, que essa palavra fale ao seu coração e você aprenda a abandonar a justiça própria. Eu não estou falando que a gente aprende totalmente a abandonar a justiça própria. Sempre vamos nos pegar em justiça própria. Mas quando você tem revelação, você aprende a sair dela. Deus abençoe.